já foi preso, né? Já tá mais... O cara sabe que votar no Lula não é um voto anticorrupção mais, é um voto muito mais do que ele representa do que qualquer outra até coisa. porque tem uma diferença aí, né, que o Vorcaro se relacionou diretamente com o Flávio, que é candidato. Na questão do Lula, é ali com o seu entorno, é claro que o Lula, como um gestor, né, tem que saber quem é que ele coloca para representá-lo. O Jacques Wagner é líder do governo no Senado. Desde que essa história veio à tona, por meio da Polícia Federal, o Lula mudo está, mudo ficou, né? Tá todo mundo pressionando para ele trocar o Jacques Wagner da liderança do Senado. Mas a gente já revelou aqui no Metrópolis, na minha coluna, há muito tempo, dessas relações do Jacques Wagner com o Vorcaro. Logo, logo, certamente vai aparecer também as relações do Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, mas você tem razão, não atinge diretamente o presidente, é um eleitor do presidente Lula, não está muito preocupado também com isso. É um tema menos impactante. Menos impactante. É claro que esse tema é muito importante, você saber, né, as relações dos candidatos, relações de corrupção, isso é fundamental para quem quer gerir o país, mas é importante também que se trate de debater os temas que também afetam o dia a dia das pessoas, né, Bruno? Como segurança pública, economia, e isso a gente está vendo muito fora da campanha. Interessante você falar nessa questão do Rio Grande do Sul, do debate, que já está fazendo, né, o candidato do governador ser mais conhecido. Então, a gente volta aqui para o risco debate, que talvez a gente vai ter aí um cenário diferente na eleição presidencial para evitar que outros candidatos cresçam. Para falar só um pouquinho do Eduardo Leite, o Eduardo Leite ficou bastante decepcionado, né, em não conseguir a vaga de presidenciável, ele deixou isso bem claro. Não vai trabalhar, possivelmente, para nenhum candidato, até porque a candidatura do Caiado flopou, né, do seu colega ali de partido, né, os dois estão do PSD, do Kassab, e vai sair da política. Muita gente diz que nessa circunstância do Flávio Bolsonaro ter sido atingido pelo caso Master, se o Eduardo Leite fosse candidato, teria mais chance de agora se projetar do que os seus colegas. Não sei se você concorda com essa análise, mas eu tenho ouvido muito isso, que o Leite poderia ser um nome aí novidadeiro. Mais diferente, né, do que o Caiado, né, Andrés? Você vê, por exemplo, hoje está acontecendo um fato super interessante. Bruno, deixa eu só dar um break news aqui. A Maria acabou de dizer que o Jacques Wagner renunciou à vaga de liderança do governo no Senado, o que é, na verdade, um jogo de cena, né, porque havia muita pressão política para isso não afetar a campanha do presidente Lula. Como eu disse, o presidente Lula já sabia muito bem das relações do Jacques Wagner com o Master, porque a gente revelou aqui no Metrópolis que o Jacques Wagner empregou o ex-ministro petista Guido Mantega no Master. Ele tinha um salário de R$1 milhão por mês. Esse pedido de emprego foi feito a pedido ali do presidente Lula, que queria empregar o Guido Mantega, tentou emplacar o Guido Mantega na Vale, não conseguiu, porque teve uma reação muito grande sobre a interferência do Lula na empresa, e acabou o Guido Mantega indo parar no Banco Master. E o que o Guido Mantega conseguiu? Levar o Daniel Vorcaro para ser recebido pelo presidente Lula dentro do Palácio do Planalto, numa reunião não registrada na agenda oficial, que não passou pelos trâmites normais que qualquer pessoa teria que passar para chegar ao presidente Lula. Então, o Lula sabia muito bem desse envolvimento e agora teve um jogo de cena para dizer, olha, não sabia, né, vou ter que tirar. O Jacques Wagner fez um post aqui no X, X, né, Maria, isso, pelo que eu estou vendo, que diz: acabei de ter uma ótima reunião com o presidente Lula, uma conversa entre amigos, e decidimos em comum acordo que me afastarei da liderança do governo no Senado Federal. Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado. Juntos, com humildade e muito trabalho, renovaremos nosso compromisso com o projeto coletivo que vem mudando a Bahia e o Brasil. É aquele discurso de político, né? E virou meme, né? Porque o Jacques Wagner defendia as investigações do caso Master, do Daniel Vorcaro, falou muito das questões do Flávio, e agora está vendo como é que é provado o próprio veneno, né, Bruno?
Exato, não, e levando um pouco até para a questão eleitoral mesmo na Bahia, a coisa vai se complicando para o Jerônimo Rodrigues, né, que é o candidato à reeleição do PT lá no estado. A avaliação do governo já não é das mais positivas. Ele tem um adversário forte, que é o ACM Neto, que é um nome que tem muita presença, principalmente na região metropolitana de Salvador, né? Também enrolado com o Daniel Vocaro, né? Exato. Que também diz que tá, até pareceu, tinham dito, né? Eu não sei, acho que foi você que noticiou isso, que tinha tido basicamente uma ideia de um cessar-fogo entre ACM Neto e os petistas, né? De não se atacarem no caso Master. Melhor Bahia. Não falar no assunto, né? Né? Melhor. Porque os dois poderiam se envolver. Mas o fato é que o governo Jerônimo é um governo que tem patinado. As pesquisas de opinião têm apontado hoje o Neto um pouquinho à frente do Jerônimo. É uma eleição que basicamente só tem 2 candidatos, não tem terceira via. O Neto vai abraçar o Flávio Bolsonaro ou vai tentar... Esse é o grande... todo mundo está querendo saber como que o PP e o União Brasil vão se comportar. E os republicanos também, viu, Bruno? Porque esse caso aí do Digimais, desculpa te cortar, que é o banco do Edir Macedo, fez com que os republicanos, que é o partido que abriga, né, o maior número ali das pessoas ali da Igreja Universal, eles odeiam que fale que é o partido da Igreja, já começa a dizer que vai apoiar o Flávio. Né, uma retaliação aí às investigações, né, tanto do Banco Central quanto da Polícia Federal, que envolvem o Digimais. O Digimais, né? O caso do União Brasil e do PP, que são uma federação hoje, né? Ontem, ouvindo de um dirigente de alta plumagem do PP paulista, diz que a deliberação do PP é por não apoiar ninguém. É de se manter neutro. E isso depende muito de como a União Brasil vai se comportar. E daí isso impacta diretamente na candidatura do ACM Neto. Tá. Né? Do ACM Neto lá na Bahia. Né? Uhum. E também tem uma coisa, né, que é interessante. Às vezes os partidos têm até candidato à presidência da República e o candidato a governador tem largado de mão. Né? Hoje parece que o Caiado está lá em Pernambuco e está todo mundo querendo que a Raquel Lira não receba ele, né? Porque a Raquel tem tentado flertar um pouco com o Lula. Então fica nessas coisas. Ela tem que ver como que vai ser na Bahia. Pro ACM Neto, talvez seja melhor não abraçar o bolsonarismo. Quanto mais neutro ele tiver nesse jogo nacional, melhor para ele. Até porque, muito provavelmente na Bahia, o Lula vai ter uma vitória grande contra o Flávio Bolsonaro. Ali é um reduto petista, né? Provavelmente o ACM Neto vai ter uma gripe, né, no dia que o Flávio Bolsonaro for. Isso diz muito, né, Bruno? Não vai dar tempo da gente comentar hoje, mas pode ficar para um próximo programa, dos partidos políticos brasileiros, né, que na verdade acabam servindo só para dar legenda para as pessoas se elegerem. Grandes cartórios, porque né? não tem cabimento, né, a Raquel ter um candidato à presidência pelo partido dela e ela se alinhar ao presidente Lula, que não é o candidato do seu próprio partido. Então, isso mostra muito, né, como os partidos não conseguem, né, se trabalhar como partido político. Né? Uma vez que ficou definido que o seu partido tem um candidato, você tem que apoiá-lo, porque... O MDB deu aula, né? Deu aula, nossa, isso aí realmente é um grande problema que a gente vive aqui no Brasil e que diz muito, né, dos resultados da política, como a gente vê hoje em votações no Congresso. Os partidos deveriam votar fechados em determinados assuntos, seguindo as suas ideologias. Isso não acontece porque cada um vota de acordo com seus próprios interesses. E aí isso aqui vira uma salada, né, que ninguém entende nada como é que a política funciona. Eu vou ter que encerrar o programa, porque daqui a pouco tem o Jogo do Brasil. Está todo mundo já muito bem informado quem é o nosso palpite, concorrente. Andressa? Tem que terminar com o Pois palpite. Difícil. Bolão panorama. Bolão panorama? Então eu vou chutar 1-0 para o Brasil, que eu não estou muito confiante, apesar de estar de amarelo. 1-0 Brasil para você, eu 4-0, e você que se inscreveu aí no Metrópolis também diga quem que vai ganhar esse jogo. Quem vai ganhar. Vamos fazer o bolão. Quem acertar o placar, eu vou dar uma camisa do Brasil no próximo programa. Fica a promessa aqui. Boa, Maria está dizendo, né, que a maioria está dizendo que o Brasil vai ganhar de muito. Alguém concordou com o Bruno ou Maria? Tem alguém falando 4-0 ou não? Só Brasil. Ninguém quis arriscar
o placar, Bruno. O pessoal tá esperto, né? Tá dando um pouco de medo aí. Esse time, mas é claro, hoje eu botei esse blazer que eu acho horroroso, mas ele valeu a pena, porque hoje é o dia do jogo do Brasil, então, pelo menos para um dia de hoje, dá para eu usar sem ficar constrangida, porque eu não gosto dessa cor. Dessa cor não, dessa roupa. Bom, Bruno, muito obrigado pela sua presença. Semana que vem a gente está de volta. Acompanhem as eleições. A gente está quase chegando aí num momento importante, que é de definição dos candidatos, né, que é o momento em que os partidos precisam fazer as convenções, definir direitinho quem vai disputar. O presidente Lula diz que só na convenção que ele vai saber se vai disputar ou não, né? É claro que o presidente Lula acha que todo mundo é bobo, né? Porque é óbvio que ele é candidato, mas eles fazem suspense até lá. Então tá